faz parte da vida do que você respira. Seja Clube Arte, Clube Arte. Gabriel, assim, a felicidade de estar aqui contigo é muito grande, porque esses dias todos que a gente viveu a Casa Cor, eu quero te dizer que essa tua obra teve um ponto importante na vida de todas as pessoas que circularam aqui nesse espaço. As pessoas paravam diante dessas mulheres e ficavam por momentos, sabe? Que não é assim, a Casa Cor parece que faz um circuito e as pessoas têm meio que um olhar muito rápido e superficial, às vezes, com pouco tempo. Mas a gente sentiu o impacto dessa tua obra, né? De fazer as pessoas pararem e observarem esses rostos. E a gente queria conversar sobre esse trabalho, porque a gente sabe que o que está por trás desse trabalho, além de uma história muito legal, que faz parte de um projeto do Douglas, que é o filme da Esperança Garcia, que você também participa, né? Isso, como direção de arte, faz esse trabalho que está lá dentro. Mas como você construiu esses lenços e essas mulheres? Bem, um dia o Douglas chegou, me ligou e disse que queria falar comigo. Eu digo, não, Douglas, vamos marcar no sábado. E como combinado, ele já apareceu 2 horas da tarde. O Douglas é muito pontual. E começamos a conversar. E ele disse, Gabriel, eu quero te incluir no documentário Esperança Garcia. Eu disse, tudo bem, mas como é que eu vou? Porque no Cipriano eu entrei com estilogravura. Eu acho que fica meio repetitivo, né, Douglas? Aí ele disse, não, vamos pensar direitinho. E começamos a bater papo e tal, conversar. Por volta de 4 horas da tarde, ele disse, Douglas, eu tenho até que te mostrar um trabalho que eu estou fazendo, que é para homenagear as mulheres da minha família, porque eu fiquei sabendo que meus irmãos, cara, não sabem nem o nome da minha bisavó, da nossa bisavó. E eu sou o único que sabe o nome de todos eles e tal. Inclusive, uma boa parte desse pessoal que eu lembro são mulheres. E eu estou fazendo esse trabalho específico com essas mulheres da minha família. Ele, pô, me mostra. E eu peguei os lenços e mostrei para ele. O Douglas olhou assim e disse, é isso. Aí eu digo, como assim, Douglas? Ele disse, não, tu vai com a gente pro Quilombo e lá tu vai retratar as mulheres de lá, porque é sobre a Esperança Garcia e tal. Eu digo, puta merda, cara, que loucura. Eu não sou muito fã de viagem. E aí eu digo, pô, está combinado. Só que quando ele foi embora, eu fiquei pensando, rapaz, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar para ele que eu vou fazer uma alteração nesse projeto e que vou ficar aqui desenhando as pessoas que são conhecidas e tal, parentes e tal. E foi aí que se deu. Só que comecei a pensar também na questão da diversidade, né, que é o povo brasileiro. Então, como você vê, você olha, você vê que tem morenas, tem negras, brancas, tem todas as cores. Então, esse trabalho se tornou assim para mim uma referência do que é a formação do povo brasileiro, né? Tem essa questão toda sociológica e tal. E o mais interessante é que eu continuo fazendo esse trabalho, né, cara? Só que dando outra vertente hoje. Já não faço mais, são poucos os lenços que eu ainda estou produzindo, mas eu estou querendo ir mais adiante, como uma forma de reflexão sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo, né? Principalmente no que diz respeito à questão do preconceito, sabe? E espero que um dia eu consiga terminar. Esse trabalho impacta. Ele impacta pelos rostos, esses rostos são muito... A gente tem uma familiaridade, então essa questão identitária é muito forte nesse trabalho.
Mas eu queria te fazer uma pergunta sobre essa superfície, a escolha do lenço. Como é? Eu fiquei muito curiosa. Tem uma coisa interessante, porque como hoje nós somos totalmente descartáveis, né? Nós somos apenas um número. E eu bato de frente com isso porque as pessoas elas não querem saber quem é Suzana, querem saber quem é o Gabriel. Principalmente as instituições financeiras, elas querem saber o número do teu CPF. Então somos descartáveis. O lenço de papel é mais descartável, de tecido também. Mas a partir do momento que eu coloco esses rostos, ele tem uma certa permanência, né? Porque nada é para sempre, né, cara? Um dia tudo vai se desfazer mesmo, mas pelo menos ele vai ficar ali, como se congelasse uma imagem. E tem a questão também do lenço, de muitas vezes eu ter visto, meu avô gostava muito de usar, aliás, muita gente no passado usava um lenço de tecido, limpar o suor e tal, essas coisas. E eu tentei fazer em papel, o resultado foi muito bom em papel, mas no tecido do lenço houve uma identificação maior. Esse lenço, ele traz, tem uma coisa meio afeto pra gente. Totalmente afetuosa. Eu não sei se piauiense, mas pra gente é um lenço que lembra um avô, um pai, remete ao passado, remete a uma memória. É uma memória. E aí a gente vê esses rostos e que todos, de alguma forma, eles transmitem parece que tem um apelo no olho, ou tem uma voz ali. Essas pessoas todas você encontrou em algum momento? Todas elas foram, sabe, muitas são uma amiga, outras não. Eu ficava na porta do ateliê, ia passando, eu olhava e dizia, é aquela ali, vem cá. Deixa eu fazer teu retrato. Ela, não, mas toda desarrumada. Eu digo, não, eu quero é desse jeito, não importa. Só fazer a foto aqui, tá? Fazia a foto no celular, depois eu ficava. Gabriel, o teu trabalho, ele já veio em várias superfícies, né? A história sempre é de experimentar. O que te causa? Eu gosto disso, porque assim, me deixa muito constrangido ter que trabalhar a mesma coisa sempre, né? Tem momento que eu mesmo não me suporto, né? Eu tinha que estar repetindo demais. Mas aí o material que eu estou usando vai muito também do momento, né? Eu tenho uma aluna que ela está pegando umas oficinas de desenho e ela chega lá e diz assim, professor, o senhor conhece tinta tal? É boa? Eu digo, é essa aqui? Ele, mas o senhor não usa não. Eu digo, eu mostrei uma tinta para ela que tá lá, uma caixinha de aquarela, já tá com mais ou menos uns 20 e poucos anos. Se eu nunca usou, eu digo, não tem necessidade. Porque vai muito do momento. Às vezes eu estou pintando aqui com uma tinta acrílica e aí dá vontade de fazer uma aguada, eu pego, coloco um pouquinho de água e isso já resolve o problema. É daqui que eu vou lá dentro procurar uma caixa de aquarela para fazer aquilo, enche o saco. Gabriel, será que esse processo assim, de momento tem a ver com essa construção do artista Gabriel? Como é que conta um pouquinho aí da história da tua descoberta como artista, de se descobrir como um artista? Porque aí... eu acho, Suzana, que até hoje eu não me descobri como artista, sabe? Eu acho que eu ainda continuo sempre tentando, sabe? Eu acho que é uma eterna busca, né? Mas teve um momento em que tu disse que é esse caminho. Eu desde criança eu sempre gostei do desenho. Anos depois, já adolescente, me interessei pela pintura. Lembro que quando criança, essa história que eu te contei, que eu vi uma imagem da Santa Ceia do Leonardo, eu disse, um dia eu quero ser um pintor que nem esse aqui. Bom, era um menino pretencioso em relação a isso, né, cara, o que eu queria. Tentei fazer o vestibular para veterinária, porque como eu gosto muito de animais, né, cara, aves, animais de uma forma geral, não deu. Aí eu digo, sabe uma coisa? Eu vou trabalhar e vou começar mesmo
pintar, que é a melhor coisa que eu faço. Agora, eu nunca tive pretensão assim de ser o Gabriel Arcanjo, o artista. Não, isso aí não. Eu faço o meu trabalho, faço o que eu quero, o que eu gosto, e sempre faço minhas reflexões. Às vezes eu fico muito chateado quando as pessoas vão ver, qual é a técnica? Eu digo, não, pô, procura saber o que é que está escondido aí atrás. E assim, a gente observa que teu trabalho vem com um posicionamento, né, Gabriel? Eu sou totalmente de esquerda. E esse artista que vem para provocar ou vem para despertar, ele é isso que assim, eu acho que você diz, não queria ser um Leonardo. Não é que eu não queria, você diz assim, é muita pretensão. Mas o artista cumpriu seu papel na hora que ele atinge isso. E eu acho que tu tem esse foco, né, no teu trabalho. Por exemplo, esse trabalho dos lenços, eu ainda não me dei satisfeito. Então eu já quero procurar outras formas, como eu te falei anteriormente, outras maneiras de fazer isso, porque é uma busca, sabe? E essa busca tem a busca estética e tem a busca de mensagem, de expressão. Tem também, né, cara? Tem também, como a música pra mim, né, cara? Eu só trabalho ouvindo música, sabe? Eu só leio ouvindo música. E isso vai criando, assim, um redemoinho na minha cabeça que as ideias começam a fluir, né? Lá, essa obra dos lenços são mulheres, Todas. Sempre mulheres, sempre mulheres negras. Mulheres brasileiras. Mulheres brasileiras. Né? São infenadas, né, cara? Porque, assim, não adianta eu chegar e dizer eu sou afrodescendente. Não, eu sou brasileiro afrodescendente. Eu tenho que colocar o hífen. Exato. Né? Porque o brasileiro precisa Ele dessa precisa expressão. disso até mesmo para ser aceito pela própria Constituição. Verdade. Né? E muita gente esquece disso, né, cara? Eu sou um cara que... Eu costumo dizer que sou descendente de negros que vieram da África, que se misturaram com europeus, sabe, com índios, que é um termo que tem que ser indígena. Né? Ou povos originários. Povos originários, mas o povo é brasileiro, cara. Mas você concorda que muitas vezes essa consciência, ela precisa ser despertada, porque existe na natureza do brasileiro uma segmentação que foi construída, né? Que foi construída, mas que não é estrutural. Não, que a gente... Exato, mas ela precisa ser lembrada. Tem que ser lembrada, né, cara? Despertada. Porque o preconceito existe, sabe? O racismo existe, em todos os âmbitos, cara. Então a gente tem que ter um posicionamento de chegar e dizer, pô, eu sou brasileiro, cara, como você, como qualquer outro. Isso. Entendeu? E assim, eu tenho umas coisas que eu não concordo, como querer chegar dentro de um quilombo, invadir. Eu sou contra essa coisa do sustentável, porque sustentável também significa destruição, né? A gente já destruiu não só matas, mas também populações inteiras. A gente tem que começar a parar, a refletir, porque isso tem uma causa. E o causador disso, ninguém quer falar. Que está em todos. Que hoje todos nós somos. Somos. Né? É verdade. Ninguém quer falar. Ninguém quer se apropriar da sua parte, né? Ninguém. Só fica falando abobrinha aqui, porque isso é o governante. Não, porra. Existe uma causa. E um causador. Vamos parar e vamos ver o que é que a gente pode fazer. Isso. Porque senão a gente vai continuar sendo sustentável dessa porra louquice a vida inteira. E aí o resultado é destruição total. E a margem, né, das decisões e desse lugar que escolhe, né? Exatamente. Esse reconhecimento que vem também através do documentário da Esperança Garcia, O documentário do Douglas é um documentário interessante, porque no primeiro momento, quando ele me falou, eu acreditava que ele fosse fazer uma coisa de época. Eu digo, se fizer isso, vai ser uma... Aí quando ele chegou, conversou, a gente foi para casa dele, aí eu digo, tá no caminho. E
quando eu assisti, eu digo, não, é isso mesmo. E Eu é uma tive lá história- no Quilombo, no lançamento, eu achei Um quilombo aqui fantástico. muito próximo, né? Pois é. Gabriel, quando eu fui ler um pouco e saber um pouco da história, a Zezé Mota é a, Isso. né, a personagem central no filme, e aqui do lado, esse quilombo, né? Aqui do Floriano. lado. Isso, é muito, muito. E aí a gente fica... Às vezes parece que isso não aconteceu aqui, né? Parece que isso não é verdadeiro, não é nossa história. Cara, Suzana, quando eu comecei a fazer parte do grupo Cara Alegre do Piauí, do professor Cineas, eu comecei a me dar conta de como o nosso estado era rico. Porque você chegava nas comunidades e você via, sabe, o interesse das pessoas em querer aprender, sabe? E a mesma coisa aconteceu quando a gente foi lá para Floriano, lá para o Quilombo. E quando eu tive a oportunidade de sair do estado do Piauí, levando o meu trabalho através do SESC para toda a região norte do país, aí pronto, bicho, eu caí por terra. Você viu? Aí eu via não, cara, o Brasil precisa ser conhecido, cara. E assim, nada contra, quem tem dinheiro vai para a Espanha, vai para a França, vai para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Mas eu tenho uma preocupação de querer conhecer o que me pertence. O que pertence ao meu povo. Aí É outra história. é outra história. E assim, a gente aqui nesse espaço da Casa Cor teve momentos assim das pessoas descobrirem, de muita descoberta. Pois é. E cara. você é um dos artistas mais presentes nessa Casa Cor, com obras diversas aqui nesse espaço. A gente está com os lenços, com o trabalho dos lenços, com cerâmica e quadros, você está em vários espaços. E a gente às vezes também tem esse sentimento de que as pessoas precisam conhecer o Gabriel, precisam se aproximar mais do teu trabalho, porque é se aproximar da nossa história, Não, se aproximar das nossas... É uma coisa bacana, é uma coisa legal. Eu fico meio, sabe... Não é tua praia, Não né? não é. Ô, Gabriel. Eu gosto de fazer o meu trabalho, eu gosto de desenvolver. Muita gente chega lá no ateliê e diz assim, espaçozinho pequeno e tal, cadê os trabalhos? Eu digo, estão por aí jogados aí. A Ana Márcia disse uma coisa agora à tarde, Gabriel, pega aqui o teu trabalho que está aqui do carro, faz ali. Eles já estão cansados de passear. Eu digo, pois é, passearam demais. Ah, mas o espaço é pequeno, mas o trabalho é gigante que sai do teu espaço. Gabriel, assim, tem projetos de artista acontecendo, muita coisa, porque eu acho que a gente está no momento, eu tô otimista, eu tô achando que o Piauí está num momento de se olhar mais. Tem muita gente boa trabalhando, cara, tem uma garota que faz um trabalho fantástico, eu conheci ela há bastante tempo, desde a época do Teatro João Paulo, que é a Mica, tem o Hudson Mello, tem o Lismark, Cícero Manuel, Rogério Albino, mas tem uma galera bem mais recente que também está com trabalho potente, sabe? E eu fico assim, eu tenho essa preocupação de procurar saber quem é, o que estão fazendo, sabe? Quem são os artistas que me antecederam, sabe? Às vezes uma pessoa liga, rapaz, tem um trabalho aqui, eu não sei de quem é, porque não dá para ler a assinatura. Eu vou te pegar aí para tu dar uma olhada. Eu chego lá e digo, fulano e tal. Às vezes nem piauiense é. Porque eu acho que isso faz parte. Faz cara. parte. Faz né? parte. Eu tenho uma memória meia, assim, derrapante, mas em termos de conhecer, de saber quem são os artistas aqui. Para ti, a arte, qual o principal papel da arte numa sociedade? A gente vem de um momento muito recente que a arte foi novamente, né? Ela foi desvalorizada como não tão importante dentro de uma sociedade. Para ti, qual o papel? Cara, assim, como eu te falei, eu aprendi a fazer muitas coisas na minha vida, mas o que eu continuo tentando aprender cada vez mais é através da arte, né? A arte me trouxe uma série de coisas boas, entre elas
uma consciência da minha própria existência, sabe? Não só da minha, mas da existência de toda uma sociedade. Então eu trato isso com o maior carinho, cara, sabe? É uma questão de necessidade, é como o ar que eu respiro. Eu acho que uma sociedade que consome arte, que se aproxima da arte... Ela de uma maneira geral, cara, sabe? Teatro, música, dança, sabe? Tudo, sabe? A arte, eu acho que a gente tem que parar e fazer uma reflexão sobre ela e o papel dela na nossa vida. E deixar preservado esse espaço, né, nas vidas da gente. A gente precisa colocar como uma prática, como um lugar necessário. E de extrema importância. De extrema importância. Até para o nosso crescimento como cidadão. E você é essa pessoa que tá fazendo isso há muito tempo. E assim, tenho que te agradecer por esse momento. Não, Gabriel, a gente ficou super feliz com... O responsável por isso é a Ana Márcia, é verdade. E aí eu vou fazer um parêntese e contar toda a história, né? Porque a Ana Márcia, ela na primeira vez que viu seu trabalho nos lenços, e já faz algum tempo, porque ainda nem tinha sido lançado o filme, né? Ela viu e ela ficou ali, parece que possuída, que queria, e que, meu Deus, o que era isso? E quando a gente começou a fazer a decisão das brasileiras terem um espaço aqui, esse seu trabalho foi a peça central. Falado isso. Assim, e a gente tinha um receio, será que o Gabriel vai deixar? E a Ana Márcia disse, eu não quero nem se ele me disser ou não, mas eu vou pedir esse trabalho para estar lá. E nem o Mauro Júnior também, né, cara? O Mauro é meu irmão e assim, ele chegou, pai, não, Mauro, vai lá, pega, cara. Então você permitir que as pessoas, muito mais pessoas acessem, isso é fantástico. Às vezes eu preciso realmente ter um cuidado maior com o meu trabalho, né? E já é hora de eu abrir o olho para isso, porque como para mim é muito, assim, a minha proposta também vai fazer, muitas vezes eu um pouco desleixado em relação a tua realização é o processo de fazer. Exatamente. Mas aí você cria joias dessas. Teve uma coisa interessante que foi esses lenços que eu já tinha umas maletinhos, botava todos eles lá e tal. Não sei, tem umas coisas que alguma coisa mudou, né? Que bom, né? Já não estava na ordem. Esses lenços vieram com um propósito aí e fizeram alguma coisa acontecer. Mas é impressionante. A gente ficou super impactada com essa relação que ele trouxe, porque o espaço vem com essa missão de trazer o Piauí, a nossa história. E você trouxe as pessoas do Piauí, a cara, a parte identitária do Piauí, e as pessoas se conectaram. Interessante é que chegou uma pessoa perguntando, quem é essas pessoas que eu fiz mesmo, só de cabeça mesmo? Eu digo, não, cara, eu precisava retratar, então fazia fotografia. Desses trabalhos só tem 4 homens, que é o meu pai, meu avô, os dois, tanto materno como paterno, e um tio. E foram figuras assim de muita importância na minha vida, né? Mas o restante, as primeiras peças que eu fiz foram minha bisavó, minha avó, tanto materna como paterna, algumas tias, algumas primas. Foram mulheres que me ensinaram a ser o Gabriel. Eu agradeço demais, porque se não fosse elas eu nem aqui estaria. Então eu fico muito triste quando eu vejo as notícias, matou uma mulher, digo, cara, ainda acontece isso, cara. Infelizmente, né, cara, é uma coisa assim que desde a época de Cristo isso vem acontecendo e a gente precisa mudar, porque já é hora, né, cara? Já é hora, já caminhamos muito, né? Para ainda estar nesse processo bárbaro, né? Eu fico sabendo de muita coisa, cara, e aí às vezes eu digo, não, para aí,
Isso é um sonho que está acontecendo, não é uma realidade. Pode. Né? Infelizmente. Mas também não me contento. Quando eu digo infelizmente, eu fico revoltado e eu quero E você ter uma ação. produz e tá aí. Preciso ter uma ação para lutar contra isso. Né? E isso é uma dor de cabeça, cara. Se a gente não parar, a gente não vai para lugar nenhum. E eu fico muito contente, assim, vocês, todas as pessoas conhecidas, o Mirto, da época dos primórdios do rock and roll. E eu acho que é esse trabalho também da gente, é não parar, né? É trazer, é conversar, é falar, porque eu acho que a gente está inconformado e não pode se conformar. Não. As pessoas encaram assim como uma coisa normal e nada é normal. Verdade. Gabriel, agradecer, porque a gente está muito feliz de ter você aqui. Eu aqui. que agradeço, cara. Eu fico muito feliz, assim. Eu acho que pela primeira vez eu fui totalmente relax, né? E eu tô feliz porque eu não sou jornalista, mas sou uma curiosa e e gosto de falar com alguma... não é o conhecimento, mas assim, de conseguir trazer a curiosidade mais genuína, mais simples, de quem, sabe? Para que as pessoas possam... Mas o legal é isso, porque, assim, você me permita e me desculpem, mas a gente está passando por um momento, assim, terrível, né, cara? Até mesmo os jornalistas já... Eu acho que tudo é por conta dessa reviravolta que o mundo tem passado e as pessoas elas esqueceram um pouco, né, das coisas que são realmente... Tem uma palavra que está muito batida, mas sobre a conexão com o ser humano, não queria ser vulgar na palavra conexão, mas quando a gente conecta a consciência com o seu papel, com sua existência, né, a existência do humano, acho que lhe permite ter um pouco mais de consciência nas ações. E a gente hoje vive um mundo muito levado pela internet, levado pelo que se vê, se reproduzindo coisas. As pessoas talvez não tenham a tal da curiosidade para conhecer um pouquinho além das histórias faladas. Uma hora por outra, eu sempre digo para as pessoas que gostam muito de estar postando WhatsApp, Instagram, né? Eu digo, cara, tu reclama do sistema, mas tu tá endossando o sistema, porque isso aí é a forma que foi encontrada para poder deixar todo mundo controlado. E sem... E produzindo, não para nós, mas para a grande parte interessada, né, cara? Gabriel, falou tudo. Que bom essa conversa. E que bom que as pessoas saibam que esse teu trabalho tem sempre essa consciência aí por trás. E que tenho mais curiosidade sobre a arte, porque a arte educa, ela sensibiliza a gente, ela pode realmente nos transformar, nos tornar mais humanos. Cara, e assim, até mesmo a minha escultura, que assim, eu tenho uma escultura não como uma coisa que eu queira me dedicar, mas é como se fosse não, quando eu canso do desenho, da pintura, aí eu vou para a escultura, mas eu quero uma escultura que ela tenha uma coisa que me remeta ao meu antepassado. Eu quero uma coisa rústica, eu quero uma coisa mais nativa. Mais pura. Pura no sentido de legítimo. Por isso que eu gosto da cerâmica, cara, da argila. Eu não estou afim de fazer uma cerâmica vitrificada, essa coisa. Eu quero uma coisa que ela fique um pouco tosca, né? Fique verdadeira. Ou muito tosca. Né? Para ela ficar muito verdadeira, né? Ela mesma. E isso é o meu trabalho, né, cara? Parabéns, obrigada. Queremos muito, muito mais. Obrigado a vocês, cara. Obrigada.